Nova na noite de hoje. O nosso tema de reflexão, testemunha, foi retirada da revista Reformador, do mês de janeiro do ano de 2009. E a matéria foi escrita por Cristiano Toshio. O mundo material, que é o planeta Terra, este mundo, este planeta de provas e expiações, habitados por espíritos que ainda possuem o corpo físico, ele não é um mundo paralelo, distinto do plano espiritual. Plano este, habitado por espíritos que não possuem mais o corpo físico. Esses dois planos, material e espiritual, eles são interligados, eles estão em perfeita harmonia e fusão, um se comunica com o outro. Nós encarnados e os espíritos desencarnados percebemos o mundo à nossa volta, aquilo que nos cerca, a nossa realidade, conforme o grau de evolução de cada um, conforme o grau de evolução de cada espírito. Nós encarnados percebemos o mundo à nossa volta, com esse corpo ainda denso, que obscurece um pouco as percepções da nossa existência, através de limitadíssimos sentidos do corpo físico: tato, paladar, olfato, visão e audição, que podemos designar por janelas da alma. Entretanto, existem outros canais que permitem que entramos em contato com o plano espiritual, que é o pensamento e a intuição, também chamado de sexto sentido. Os espíritos desencarnados que não possuem mais esse corpo físico, eles são muito sensíveis aos nossos apelos mentais. É por isso que nós os atraímos com muita facilidade. É que todos nós, encarnados e desencarnados, somos como antenas psíquicas que emitimos e recebemos ondas mentais, vibrações em autêntico processo de sintonia. Estamos constantemente sendo observados e influenciados aonde quer que estejamos, tanto no corpo físico ou fora dele. Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? E os espíritos respondem: influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pelo teor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, é que nós elegemos as nossas companhias espirituais. Convidamos, abrimos a porta de nossa mente e convidamos para que eles estejam ao nosso lado, que são as nossas testemunhas. Aí podemos nos perguntar: quem são as nossas companhias espirituais? Quem são as nossas testemunhas que convivem conosco dia a dia? Nós falaremos de 3 tipos de testemunhas. Emmanuel, no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, ele nos diz que existem as testemunhas que tutelam a nossa jornada terrena, que são os espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, que são os espíritos que nos protegem, que nos iluminam, que estão sempre ao nosso lado, a nos intuir a seguirmos o caminho do bem. São espíritos generosos, que mesmo antes de reencarnarmos, estavam ao nosso lado na espiritualidade maior, organizando a nossa nova jornada terrena, organizando as particularidades que iríamos enfrentar. São testemunhas que estão conosco permanente até que desencarnamos. Mas muitas vezes nós enveredamos por caminhos contrários à lei do amor, que nós afastamos um pouco essas testemunhas tuteladas. Mas ao nosso chamado, ela está ao nosso lado, nos protegendo e nos amparando. Existem as testemunhas encarnadas, que são as pessoas que convivem conosco, no nosso círculo familiar, no nosso convívio social, os nossos amigos, os nossos vizinhos, e tudo que nós venhamos a pensar, sentir e fazer interfere diretamente na vida dessas pessoas. Aí urge a necessidade de nós modificarmos a nossa conduta e apostarmos numa conduta digna para que possamos ser exemplos positivos para a vida dessas pessoas. Abrindo parêntese, nós temos aí nesse quadro as nossas testemunhas infantis, que são as nossas crianças
que convivem conosco no nosso lar e que nós não damos o devido valor e observamos aquilo que estamos ensinando. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo. Por exemplo, vamos dizer que queremos ensinar às nossas crianças que a mentira é um hábito contrário à lei de amor. Aí quando chega alguém em nossa casa, ou então liga, para nós não atendermos, nós mandamos dizer, diga que não estou. A criança aprende pelo exemplo, não pela fala. Outro tipo de testemunhas são as testemunhas desencarnadas, que estão ao nosso lado, ligadas a nós pelo nosso padrão vibratório, pela nossa sintonia. Quando não estamos dispostos a conviver com determinadas pessoas encarnadas, nós podemos fugir delas, nos reclusando em alguns ambientes privativos. Mas das testemunhas desencarnadas, isso não se dá. Porque fomos nós que a convidamos a estar ao nosso lado, e somos nós que a mantemos acorrentadas ao nosso lado, pelos sentimentos que alimentamos, pelos pensamentos e pelas as nossas ações. Toda influência espiritual, qualquer vibração que nós venhamos ter no nosso ser, qualquer pensamento que nós emitimos, por mais secreto que nos pareça estar, esse pensamento e essa vibração emitida por nós repercute diretamente naqueles que estão em sintonia com o mesmo padrão, pela mesma faixa vibratória. Então, quando nós pensamos algo que é negativo, que é mal, nós atraímos para próximo de nós aquilo que é mal. Quando pensamos no bem, atraímos quem é do bem. Toda influência espiritual se dá respeitando a lei de afinidade, a lei de sintonia. Somos seres pensantes que estamos a todo tempo emitindo e recebendo ondas energéticas. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz que é pelo pensamento que cada um de nós elegemos as companhias espirituais que melhor nos apraz. As companhias espirituais se dão por identidade fluídica. Fluidos iguais se atraem, fluidos diferentes se repelem. A sintonia é um fator preponderante na ação das entidades que estão conosco, com as nossas testemunhas. Cabe a nós modificarmos a nossa sintonia. Existe uma história no livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, que ilustra bem o tema da noite, que diz mais ou menos o seguinte: Rômulo era um espírito obsessor que estava no plano espiritual nas zonas umbralinas, onde ele tinha um certo ódio e rancor por uma determinada família, a família de seu Felinto Gomes. Ele organizou nas zonas umbralinas um grupo com o objetivo de influenciar a tal ponto os integrantes desta família para que ela fosse destruída, até chegar à sua desagregação total. E assim começou a se dar a influência espiritual para aquela determinada família. E os seus colaboradores, dia após dia, vinham lhe dar as informações das influências. E um certo dia, um colaborador chegou todo animado para seu Rômulo e falou: chefe, as coisas estão indo de vento em polpa. Cada dia derrubamos um após outro. A dona da casa, dona Fátima, nós lhe incutimos a ideia fixa de que seu marido estava sendo infiel. Ela está tendo crises de ciúmes terríveis. E se não bastasse, nós a influenciamos para que ela brigasse com a sua secretária do lar, a doméstica, que já lhe servia há anos, onde ela demitiu de pronto. Estamos colocando a outra pessoa no lugar, completamente desequilibrada, mas lenha na fogueira. O filho mais velho influenciamos para que ele bebesse uma certa noite e pegasse o carro escondido do pai, onde ele acatou de pronto. Teve um terrível acidente e está no hospital cheio de fraturas. A filha anda mantendo ligações clandestinas com um jovem casado. Está completamente perturbada e em conflito, prestes a cometer o suicídio. E seu Felinto Pontes acabou de se desentender com o seu chefe e está pertinho de ser demitido. Rômulo ria, dava gargalhadas diante das investidas para estarem sendo vitoriosas. E ele resolve se afastar por um certo tempo. Quando ele retorna para saber como está
né, a influência, um outro colaborador chega para ele todo conturbado, agitado e fala: chefe, as coisas não estão andando bem. Eu acho que nós exageramos na dose. Nós transformamos a família a tal ponto, transformando a vida deles no inferno, que a esposa Fátima procurou um centro espírita e levou consigo marido e filhos. Estão seguindo as orientações à risca, estão mais comedidos no relacionamento, estão renovando as atitudes, estão mais vigilantes. Nós não conseguimos nem entrar em sua casa. Estão utilizando a oração como poderosa ferramenta, chamando os agentes de luz que impedem a nossa ação. Seu Felinto já leu vários livros espíritas e está renovando as suas ideias. A esposa entrou, se agregou a um grupo de assistência social. A filha largou a ligação clandestina e o filho está agora participando de um grupo de jovens de olho em novas diretrizes. Rômulo, com muita irritação, vira para o companheiro e fala: não resta a nós apenas esperar. Esperar que o ânimo, o estímulo que a doutrina espírita dá no começo se esmoreça e as suas tendências viciosas venham de novo à tona. Aí sim, mudando a sua faixa vibratória, poderemos atuar e continuar com a nossa influência. Os espíritos desencarnados só atuam na mente humana quando eles acham alimento propício para essa influenciação, que são os pensamentos negativos, que são as tendências viciosas. Como no caso da família Felinto Pontes, no começo, quem comandava a existência eram os vícios, eram as paixões. Então a porta estava aberta para a influência. Quando modificou a sintonia, as testemunhas desencarnadas não tinham como mais adentrar-se ao lar. Nós, seres humanos, o homem foi capaz de criar sofisticados aparelhos de radares que percebem à distância a presença de pessoas estranhas. Mas não foi possível ainda criar em torno de sua própria mente um sistema de vigilância. Devemos estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às emoções que alimentamos o nosso ser. Devemos estar atentos às atitudes, que caminhos escolhemos a cada dia para percorrer. Cabe a nós sintonizarmos no bem, sintonizarmos no amor, realizarmos a reforma íntima, receber cada amanhecer como oportunidades valiosas, como promessas de novas vitórias, como oportunidade abençoada de modificarmos hábitos, de transformarmos o homem velho no homem novo, na oportunidade de, numa luta diária, arrancar do nosso íntimo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as paixões que nos aproximam da animalidade. Cabe a nós seguir a recomendação de Jesus: vigiai e orai. A prece é o sustentáculo da alma, é a ponte que nos aproxima de Deus e dos espíritos superiores. E devemos ser guardas vigilantes da nossa mente, porque tudo começa no primeiro pensamento, na primeira ideia fixa. Quando estamos em casa e não gostamos de uma determinada música no rádio, ou quando estamos dirigindo, nós automaticamente mudamos a sintonia. Devemos estar atentos quando o primeiro pensamento infeliz nascer de nossa mente, mudarmos a sintonia, buscarmos nos sintonizarmos com o amor, com o bem. Irmão José, utilizando a psicografia de Carlos Barcelos, no livro Vigiar e Orar, nos diz que não devemos transformar o nosso pensamento em pasto para espíritos vampirizadores. Que a vida é um barco e que o pensamento é o livro. Que o nosso pensamento, que o barco de nossa existência possa trafegar em águas calmas, que possamos deixar que o sol do amor, do otimismo, da alegria, da perseverança possa brilhar a cada dia em nossa existência. Muito obrigada a todos pela atenção.